Neste vídeo, vamos aprender como integrar a API do ViaCep em um projeto Rails. Vamos criar um endpoint que consulta informações de endereço a partir de um CEP fornecido pelo usuário. Passaremos por todos os passos, desde a criação da estrutura básica do controller até a implementação da classe que vai interagir com a API externa. Se você está começando a trabalhar com APIs em Rails, esse vídeo é para você. Vamos lá! Primeiro, abra o seu Genfile e adicione a seguinte linha para incluir o Faraday e execute o bundle install. No arquivo config, application.rb, adicione a seguinte linha dentro da classe para garantir que o Rails carregue automaticamente todas as classes. Agora, vamos criar um endpoint para buscar um endereço com base no CEP. O endpoint será um GET com o formato address, CEP, onde CEP será um parâmetro dinâmico. Vamos configurar isso no arquivo de rotas. Abra o arquivo config routes.rb e adicione a seguinte linha para criar o novo endpoint com o parâmetro CEP. Com isso, o Rails vai entender que a parte CEP é um parâmetro dinâmico que será passado na URL, e ele vai encaminhar a requisição para a ação index do controlador addressesController. Agora que configuramos a rota, precisamos criar o controlador que vai lidar com as requisições do nosso endpoint. Vamos criar o arquivo, definir a classe e configurar a ação index seguindo as convenções do Rails. Dentro da pasta app controllers, crie um arquivo chamado addresses_controller.rb. O nome do arquivo deve estar em letras minúsculas com o sufixo _controller.rb. Agora, dentro do arquivo, defina a classe addressesController. O nome da classe segue o formato CamelCase e precisa herdar de applicationController. Com o controlador configurado e a ação index criada, já estamos prontos para implementar a lógica que vai buscar o endereço pelo CEP. Agora que temos o método index criado, vamos adicionar um método privado chamado API. Esse método será responsável por instanciar a classe ViaCep, API, e ele é declarado como privado porque sua única função é auxiliar na lógica interna do controlador. Torná-lo privado impede que ele seja acessado diretamente por outras partes da aplicação ou rotas, garantindo encapsulamento e organização do código. Em seguida, no método index declaramos a variável response, que será responsável por armazenar o retorno da chamada para a API ViaCep. Essa chamada é feita através do método API.address, onde passamos o parâmetro CEP recebido pelo endpoint. Com o retorno em mãos, usamos o método render para retornar um JSON com a chave data, passando a variável response e o status HTTP, ok, que indica que a requisição foi bem sucedida. Isso assegura que os dados sejam entregues de forma estruturada e com o status correto, facilitando o consumo dessa resposta por outras aplicações. Aqui não vamos abordar o tratamento de exceções neste momento, já que o objetivo é focar na estrutura básica. Com isso, o controlador está pronto para processar o CEP e retornar os dados da API em um formato limpo e funcional. Agora vamos organizar nosso projeto criando uma estrutura específica para lidar com chamadas a serviços externos. Para isso, criaremos um diretório chamado Libraries, com um subdiretório via_cep, onde ficará o arquivo api.rb. Esse arquivo será responsável por centralizar as integrações com a API do ViaCep. Agora que criamos o arquivo api.rb, vamos definir o módulo ViaCep e a classe API dentro dele. Mas por que usamos um módulo? O uso de módulos no Ruby é uma prática importante para organizar funcionalidades e evitar conflitos de nomes. O módulo ajuda a agrupar métodos relacionados e permite que a classe API seja encapsulada dentro de um escopo lógico. Primeiro, vamos revisar a estrutura que criamos até agora. No arquivo api.rb, declaramos o módulo ViaCep e a classe API dentro dele. O uso do módulo serve para agrupar métodos relacionados à comunicação com o serviço ViaCep e evita conflitos com outras classes e módulos do projeto. A classe API será responsável por interagir com a API externa, centralizando o código de integração. Vamos então criar o método address dentro dessa classe. Agora vamos criar o método address dentro da classe API. Esse método vai receber o CEP como parâmetro e realizar a requisição à API do ViaCep. Utilizaremos a lib_faraday, que facilita as requisições HTTP no Ruby. O primeiro parâmetro do Faraday.get é a URL do ViaCep, onde concatenamos o CEP recebido para formar a URL completa.
Isso é feito com https://viacep.com.br/ws/jogo da velha, abre chaves, CEP, fecha chaves, /João. O segundo parâmetro é nil porque não precisamos enviar dados no corpo da requisição. Para requisições que exigem dados adicionais, esse parâmetro seria utilizado, mas neste caso ele permanece vazio. O terceiro parâmetro é o método privado EADERS, que define o tipo de conteúdo da requisição como application JSON. Isso informa a API que estamos esperando uma resposta no formato JSON. Após a requisição, o método address vai retornar a resposta da API usando o comando JSON.parse, response.body, que converte a Agora vamos testar a integração entre o nosso controller e a classe ViaCep, API. Para isso, siga os seguintes passos. Rodando o servidor, no terminal, inicie o servidor Rails com o comando Rails Server. Isso fará com que o servidor inicie na URL padrão http://localhost 2.3000. Agora, o sistema estará pronto para responder às requisições. Acessando o console Rails, em outro terminal, acesse o Rails Console com o comando Rails Console ou apenas Rails C. Isso abrirá um console interativo onde podemos testar o funcionamento das nossas classes e métodos em tempo real. Em seguida, vamos criar uma instância da classe ViaCep, API e atribuí-la à variável API. Isso nos permitirá testar a requisição à API do ViaCep diretamente dentro do console. API igual ViaCep, API.new. Agora que temos as duas instâncias, podemos começar a fazer as requisições e verificar o comportamento do sistema. Tente passar um valor de CEP para o método address dentro da variável API. Isso simula a consulta à API do ViaCep. Gostou? Então deixa seu like e inscreva-se no canal. Até mais!